Olá, pessoal. Tô chegando. Gente, o que eu vou trazer para vocês aqui é estarrecedor. É algo assim que, cara, se nós como pais, amamos os nossos filhos e queremos o melhor para os nossos filhos, eu acho que nós deveríamos repensar muito a educação no Brasil. Porque o que eu vou ler para vocês aí que o governo Lula está trazendo para dentro das escolas é literalmente de derrubar o queixo. As nossas escolas vão deixar de ser um ambiente saudável para os nossos filhos para se tornar um ambiente de doutrinação e de safadeza. Eu vou só o título da matéria, e esse título ele não representa a extensão da matéria no todo e do perigo dessa matéria. Olha o título aqui, gente. Insano, governo Lula quer combater o agronegócio nas escolas. O título é esse. Só que quando eu ler essa matéria, gente, para você que é pai e pensa na educação do seu filho, e tem a ideia de que a escola é um local seguro para o teu filho, eu acho que você vai mudar esse pensamento agora. Principalmente quando eu me referi aqui no que se fala das escolas de tempo integral. Eu venho falando há muito tempo uma coisa, que essa turma da esquerda, eles vêm com esse negócio do feminismo, a mãe que tem que trabalhar, que não pode, a dona de casa que não pode ser dona de casa, porque a mulher só é mulher se ela estiver trabalhando numa empresa, se ela estiver lutando na rua, porque ela é uma escrava se ela estiver em casa cuidando da família, lavando prato, ou lavando roupa, ou limpando a casa, como se cuidar da família, se cuidar da casa fosse se rebaixar. E aí eles implementam essa ideia de que a mulher tem que bater de frente com o marido profissionalmente, porque a mulher só é uma mulher vencedora se ela estiver numa empresa e ganhando mais do que o homem, aquela coisa toda. Por que eles fazem isso? Para criar uma disputa, para tirar os pais de dentro de casa e deixar as crianças abandonadas, porque as crianças vão ficar na mão do empregada. Só que aí entram agora as escolas integrais, e é aí onde está o golpe. Porque o pai vai sair para trabalhar de manhã, a mãe vai sair para trabalhar de manhã, o filho é para uma escola integral. O teu filho vai ser educado por um professor com ideologias. Você vai chegar à noite em casa para ir dormir, vai ver o seu filho, quando chegar, dar um beijo nele e se deitar. Você não vai participar da educação do teu filho. E quando teu filho tiver com 10, 12, 15 anos, você nem vai reconhecer o teu filho. Nem vai saber o que tem na cabeça dele. E vai se surpreender com o que vai sair dali. Por quê? Porque esse sistema afastou a família. Aqui você vai perceber que não importa o que você pensa e o seu consenso com a sua esposa ou vice-versa, com o seu marido, em casa, sobre o que é educação, não importa. Para a esquerda, a educação que importa é a que o Estado oferece. E isso aqui envolve, por exemplo, nós vamos ver contradição. O texto, gente, que eles trouxeram é tão engraçado que ele traz contradições dentro do próprio texto. Eles dão liberdade para que o professor possa falar o que quiser, mas proíbe o professor de falar sobre cristianismo, quer tirar o agronegócio de dentro das escolas e quer colocar ideologia de gênero, homossexualidade. Permite que o professor possa falar sobre socialismo, ele só não pode falar bem do capitalismo, ele só não pode falar bem do cristianismo. Veja que contrário. Vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você já sabe, tem chave Pix, hgf10@msn.com. Seja um patrocinador, faça um Pix para o canal Brasil Notícias. As nossas lives todos os sábados às 20 horas e 30 minutos aqui no YouTube. E na descrição aqui no YouTube também você encontra o nosso Twitter, lá todas as matérias para você em primeira mão. Vamos lá, gente? Olha só. O documento de referência para a Conferência Nacional de Educação 2024, CONAE, publicado pela Presidência da República e pelo Ministério da Educação, MEC, tem como objetivo abordar várias questões educacionais. Entre elas, destacar-se a intenção de reduzir a influência do agronegócio nas salas de aula. Além disso, propõe o fim das escolas cívico-militares no país. Quando você pega o Enem, você vai ver que a taxa dos alunos das escolas cívico-militares são altas que passam.
Ou seja, é uma escola que tem dado resultado, e acho que é aí que está o problema, né? Que ela deu resultado. Ela formou pessoas e não formou ideólogos, ou pessoas com ideologias. Não, ela capacitou e formou pessoas, cidadãos civilizados, pessoas pensantes, que raciocinam por si próprio, não pessoas doutrinadas com lavagem cerebral, que tiveram lavagem cerebral na sala de aula. Talvez seja esse o problema da escola cívico-militar. Porque a escola cívico-militar, ela ensina educação, ela ensina como você se portar, ela ensina você a respeitar, ela lhe dá disciplina, porque uma pessoa que estuda na escola cívico-militar, ela aprende uma coisa que é importante na vida do ser humano, disciplina. É ser uma pessoa disciplinada. A esquerda não quer disciplinar, ninguém disciplinado. Ela quer uma anarquia. Quer que as pessoas andem de qualquer jeito, pintem e bordem, façam tudo que der na telha e acabou. Esse é o consenso de liberdade da esquerda. O documento também abordou a questão do ensino domiciliar, propondo restrições a essa prática. E olha por quê. Alegando preocupações com seu caráter ultraconservador. Então você que é um pai, e aí você é conservador. E você quer educar o seu filho dentro desse contexto, porque é o teu direito, é o teu filho. Mas o que o governo está dizendo aqui? Não, você não pode fazer o homeschooling, que é a escola em casa, porque tu vai ensinar pro teu filho o que tu quer ensinar pro teu filho. E não pode, você tem que ensinar o que o Estado quer ensinar para o teu filho. Porque tu que é pai, você que é pai, você não tem direito de educar o teu filho. É o Estado. É isso que eles estão dizendo. Continuando. Ao mesmo tempo, o texto enfatiza, olha só a loucura, porque aqui já vai numa contradição, enfatiza a importância da liberdade de cátedra e do livre pensamento nas instituições educacionais. Quer dizer, eu não posso ensinar sobre o agronegócio, eu não posso ensinar sobre o conservadorismo, não posso ensinar o meu filho em casa, no meu conceito, mas aí vem o texto e diz que preza pela importância da livre cátedra, que é a questão da educação, né, do ensino, e do livre pensamento. Quer dizer, peraí, como é que o negócio é livre, mas me impede de ensinar? Vocês veem que o próprio documento, gente, é uma farsa. Fala numa liberdade, mas na prática te amarra. Defendendo a capacidade dos professores de expressar suas próprias ideologias políticas em sala de aula. Portanto, a CONAI busca abordar essas questões com o objetivo de mudar o cenário educacional. Grave essa parte que eu acabei de ler agora, que isso lá na frente vai fazer sentido. De acordo com suas perspectivas e diretrizes, a CONAI 2024 vai contribuir na construção do novo PNA 20242034. A apresentação do documento destaca que a próxima década na educação deve ser pavimentada no exercício em todas as instituições, espaços e processos, no respeito, na tolerância, na promoção e na valorização das diversidades étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de deficiência, de altas habilidades ou superdotação de gênero, de orientação sexual. E olha aqui onde está o perigo aqui, hein? De nacionalidade, de opção política, entre outras. Aqui nós temos umas contradições. Vai falar da liberdade defendendo aqui a questão religiosa, a questão ideológica política, mas você vai lá ver lá na frente que esse mesmo texto diz que você não pode falar sobre, a pessoa não pode ter um conceito cristão dentro da sala de aula. Vai falar lá na frente que você pode falar sobre socialismo, mas não pode falar sobre outras coisas. Você vê que o texto, gente, tem falas bonitas, mas na prática é o que eu digo. Eles defendem uma coisa, mas a atuação é o contrário. Bom, agronegócio deve ser combatido urgentemente, diz o governo. Olha só o absurdo, gente. O nosso agronegócio, se não fosse o agronegócio no Brasil, nós estávamos ferrados. Vocês sabiam que tem arroz orgânico do MST a R$14, R$15 por aí para ser vendido em determinados eventos? Na minha cidade, um arroz normal, feito pelo agronegócio, é 6 contos, 5 contos. Mas tem evento do MST que eles fazem aquelas feirinhas deles lá, que é 14, 15, 16 reais um quilo de arroz. Aí quando você pergunta pro cara por que é mais caro, sabe o que ele diz? Não, é porque o mercado impõe isso porque é orgânico. Aí você pergunta pro infeliz, vem cá, mas o mercado não é capitalista? Aí o cara vira e fala assim, não, mas é porque você também é chato. Fica complicando as coisas, não dá para entender. É isso que eles querem, gente. Na mesma linha, se faz urgente a contraposição efetiva do Estado nas suas diversas esferas,
federativas as políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço de processos e tentativas de descriminalização da educação domiciliar, homeschooling, as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos públicos, onde foi que eu parei aqui? E dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação, informa o documento. Então, escola cívico-militar que educa, ao invés de fazer ideologia, não pode. O homeschooling não pode, porque é você que vai educar o seu filho, então não pode. Vocês compreenderam? E não pode falar de agronegócio na sala de aula. Bom, o agro nas salas de aula é essencial. Vamos lá. A agropecuária brasileira é reconhecida como uma das mais tecnológicas, produtivas e sustentáveis do mundo. Emprega 19 milhões de pessoas, representa mais de 25% do PIB e contribui decisivamente para o superávit da balança comercial. Mesmo assim, com frequência o setor é apresentado de maneira caricatural aos estudantes brasileiros, ao ser retratado de maneira enviesada em livros escolares. O dinamismo socioeconômico e ambiental do agronegócio é, por vezes, distorcido nos materiais didáticos distribuídos a alunos dos ensinos fundamentais e médio. Isto faz com que este importante pilar do desenvolvimento do país seja recorrentemente associado à devastação ambiental, exploração de mão de obra e conflitos sociais, entre outros problemas. Esta é a conclusão de um estudo recente elaborado pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, FIA/USP, que analisou o conteúdo referente ao agro em 94 livros didáticos utilizados em escolas públicas e privadas do país. Agronegócio nas salas de aula. Vamos lá. Agronegócio nas salas de aula, tá aqui. É preocupante o conteúdo equivocado deseducativo de grande parte do material pedagógico citado na pesquisa encomendada pela Associação de Olho no Material Escolar. As menções negativas ao agro superam as positivas em 60%. De 345 citações ao setor, 303 são de cunho opinativo, a maioria pautada por questões político-ideológicas, sem base científica. É isso que estão ensinando para o teu filho. Ao invés de trazerem conteúdo educativo, estão trazendo conteúdos opinativos para o teu filho na escola. Diante deste quadro, cabe uma pergunta. Qual o dever de uma boa educação? Se o objetivo for ensinar as crianças e jovens o Brasil real, nele agiganta-se o agronegócio como atividade contemporânea do desenvolvimento, que exige cada vez mais conhecimento técnico e científico na lavoura, na indústria e nos serviços. Faz-se ainda mais necessário uma educação do agronegócio nas salas de aula, sem viés ideológico. Difícil acontecer isso. Sobretudo para jovens que, futuramente, vão compor a força de trabalho do agro, seja no campo ou nas cidades. É fundamental, na formação escolar, o acesso ao conhecimento da realidade da produção agrícola brasileira. Ao longo de quase 40 anos de carreira no agro, tenho a percepção de um entusiasmo crescente da juventude por este segmento. Como é um segmento conservador, é contra o MST, as invasões de terra, blá blá blá, né? Bom, pautas importantes incluídas no documento. E aí vamos entrar na parte que começa o assustador aqui, né? Vamos lá, segurança pública. Eu achei interessante isso daqui, viu? Olha o Brasil como é que estava, olha o Brasil como está hoje, a situação que nós estamos vivendo hoje, a insegurança, a criminalidade. O Rio de Janeiro agora foi tomado de assalto, porque é isso que o governo Lula quer. Olha só, vê se não faz sentido. O documento expressa preocupação com o período após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, que é referido como um impeachment 4 vezes no documento. Durante esse período, o Brasil testemunhou um aumento nas políticas que são descritas como conservadoras em relação à segurança. O que é isso aqui? Vou explicar para você. Nós tivemos um aumento das punições, nós tivemos um aumento da aplicação da lei, porque é a questão conservadora, é aplicar a lei. Nós tivemos um aumento de leis mais rígidas, é tanto que no governo Bolsonaro a criminalidade caiu cerca de 25% a 30%. Não sou eu que estou falando, são dados que você pode pesquisar aí, né? E que no governo Lula, em 10 meses, a criminalidade voltou a imperar e a reinar. Então, quando eles falam nessa questão conservadora, é no aprimoramento e no aperfeiçoamento da lei na aplicação dela contra
os criminosos. Então eles acharam ruim que o Brasil endureceu, após o impeachment de Dilma, né, as suas leis contra os bandidos. Eles acharam ruim. Bom, isso inclui a construção de novas prisões. Isso inclui a construção de novas prisões e uma abordagem mais rigorosa da polícia, que, de acordo com o texto, foi investigada em uma análise significativa das questões relacionadas aos direitos humanos e um declínio drástico, nas taxas de homicídios no Brasil. Então eles estão criticando a construção de novas prisões, estão criticando o endurecimento da atuação da polícia, e você vê aqui, gente, que essa parte que mais chama atenção, eles estão criticando a diminuição do crime de homicídio, gente. Como é que pode isso? Como é que eles podem dizer que isso é ruim, cara? Bom, pauta Gai. E aí, menino, é aqui que vai morar o perigo do teu filho que vai ficar na escola de tempo integral. Enquanto você caiu na onda do feminismo, de trabalhar, de disputar espaço com teu marido, da chibata comendo o lombo de um, pra ver quem é que ganha mais, pra ver quem o teu filho vai ser entregue aos lobos e vocês não vão nem perceber. Outro tema abordado no documento é a implementação da educação em tempo integral. Ou seja, o teu filho vai entrar de manhã e sai de noite. A educação do teu filho, a ideologia que vai ser ensinada a ele, o que não presta, a safadeza, a picaretagem, vai ter tudo ensinado para ele na escola durante o dia. Tu não vai nem saber. Tu não vai nem saber. Teu filho vai chegar aos 15 anos e você não vai saber nem quem é o teu filho. Continua, gente, entrando nessa onda do feminismo, disputando espaço de mercado. A família está sendo destruída, o conceito de família, de relacionamento. Hoje, as pessoas bem-sucedidas, eu olho assim para mulheres e dizem, eu sou bem-sucedida, já casei 3 vezes, me divorciei, mas estou aqui, uma empresária. Aí eu faço uma pergunta para você de casa, que vive nesse conceito. O que adianta ser uma empresária de sucesso e não ter uma família sólida para dividir esse sucesso? O que adiantou? Ter filhos, um marido de longa data, não um marido hoje, outro amanhã, mas um marido que você constrói a família, que você constrói o sucesso, que você constrói tudo junto, do começo ao fim, lado a lado. Para você chegar no fim da vida, sentar numa cadeirinha de balanço, sentar na frente de uma sacada, na beira de uma praia, sentar até na calçada de casa e olhar assim e falar, meu Deus do céu, 60 anos de casamento, uma história, uma vida, família, filhos, trabalho, estamos juntos aqui. É engraçado que a maioria dessas mulheres, e até desses homens hoje que entram nessa onda do feminismo, podem até financeiramente viverem bem, mas não vivem emocionalmente bem. É depressão, é ansiedade, é solidão. Então, para mim, eu prefiro a minha vida normal. Casar, ter uma família, construí-la, vivê-la a vida inteira ao lado de uma pessoa só. Mesmo que eu não tenha muito, mesmo que a minha esposa me ajude em casa, trabalhando em casa, enquanto eu vou para fora, para trazer o pão de cada dia. Mas eu quero sentar um dia e virar assim, construímos juntos. Eu saí para a rua e você cuidou da casa, você cuidou da família. Quando eu voltava, você estava me esperando. E a gente construiu e cresceu tudo junto. Porque se eu pude sair para trabalhar, é porque você ficou trabalhando em casa para cuidar do que é nosso. E eu fui conquistar lá fora. Bom, vamos lá. O texto argumenta que o Estado deve educar as crianças não apenas em questões tradicionais, como matemática e português, mas também em questões relacionadas aos direitos humanos. Isso é visto como uma maneira de promover a valorização da diversidade sexual, incluindo a homossexualidade e a ideologia de gênero nas salas de aula. Vocês entenderam aqui? O que tem aqui? É o que eles querem para os seus filhos. Não é matemática, não é português, não é ciências, não é a raiz quadrado de não sei quanto, não. A ênfase aqui, gente, é a questão da sexualidade, ideologia de gênero. É isso que eles querem eles querem que seus filhos saiam da escola aprendendo tudo que não presta. Como é que eu pego uma criança, gente? Vou mandar meu filho para a escola para ensinarem para ele sobre essas questões. Eu quero que ele vá para a escola para ele aprender educação. E educação que eu falo aqui é matemática, química, física, biologia. Mas não essa biologia doida que estão ensinando aí, que uma coisa é e não é, sendo sem ser, a gente tem que aceitar que é. Mas deixa para lá. Doutrinação ideológica. E aqui vamos a mais contradições do próprio texto. Além disso, o documento apresenta uma aparente contradição ao defensor da liberdade dos professores que a gente leu lá em cima. Que o professor tinha direito de falar sobre política, religião e blá, blá, blá.
para expressar suas próprias ideologias políticas em sala de aula, ao mesmo tempo em que propõem proibir escolas privadas confessionais de ensinar sua religião de forma doutrinária. Isso está falando aqui, por exemplo, escolas metodistas, adventistas, escolas batistas, que têm um contexto religioso, serão proibidas de ensinar esse contexto. Tá? Serão proibidas. Católicas também. Em outras palavras, o documento sugere que um professor pode compartilhar suas políticas abordadas com um socialismo com os alunos, mas escolas católicas, por exemplo, seriam impedidas de ensinar o cristianismo com uma abordagem doutrinária. Então o cara pode ensinar sobre o socialismo dentro da sala de aula, mas uma igreja católica, uma adventista, uma presbiteriana, uma metodista, uma batista, enfim, não pode ensinar sobre o cristianismo dentro da escola. É isso que a gente está vendo. Bom, tá aí a matéria, gente. Tem mais coisas, mas o vídeo vai ficar muito longo. Depois você pega o link na matéria e depois dá uma olhadinha. Esse é o tipo de educação que o governo Lula quer trazer para os nossos filhos. Daqui a pouco seus filhos não vão... Matemática, bioquímica, física, tudo isso não vai importar mais na sala de aula. É só a diversidade sexual. É só questão de gênero. Só isso. Questão de direitos humanos, racismo, só isso é o que vai importar. Eu tô doido para ver qual vai ser o tema da redação do Enem esse ano. Eu tô doido para ver quais serão as questões que vão cair no Enem esse ano. Aguardemos. Pais e mães, se vocês amam seus filhos, comecem a se preocupar com eles. Depois vai ser muito tarde. Sueli, minha amiga, comentando aqui. Aloysio Mercadante ainda existe? Nem sabia que o mesmo faz parte da carreta Furacão. Pois é, minha amiga, ele é presidente do BNDES, se não me falha a memória. Vazam mensagens do ex-chefe da ABIN comprometendo Aloysio Mercadante. Tá aí, marcado. Próximo comentário pra gente finalizar. Aparecida Belinda comentou aqui. Boa tarde, que Deus nos abençoe grandemente e proteja Israel. Amém, minha amiga. Comentou aqui. Vazou mensagem do ex-chefe da ABIN comprometendo Aloysio Mercadante. Tá aí, marcado. Um abraço, gente. Fui!